Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Deus não precisava ter criado nada se Ele não quisesse. Deus se basta. Mas Ele criou. Pelo seu amor e para o seu louvor, Ele criou. E nessas criaturas estamos nós, os rebeldes, carentes da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do ensinamento de Deus, pela iluminação do Espírito Santo, pela instrumentalidade dos seus servos preparados para isso. Tudo graça de Deus na nossa vida. O rei cuidando dos seus súditos, o rei que também é pastor, bom pastor. Os reis de Israel tinham essa conotação também de pastores de Israel. Aí, como caíram em desobediência a Deus, viravam tiranos sobre o povo, cobradores de impostos. Salomão massacrou o povo com impostos, o próprio Salomão, filho dele, Roboão, e assim por diante. Por quê? Porque eles não obedeceram a Deus. Mas se tivessem obedecido a Deus, teriam sido pastores de Israel, como Davi foi. Rei dos reis, Senhor dos senhores, ungido de Deus. Your
Então, servo na Bíblia quase sempre é sinônimo de escravo. Não é servo empregado como nós temos hoje, os servos, a gente são empregados assalariados. Na Bíblia quase sempre ele é escravo. Paulo, quando ele diz, quase todas as suas cartas, Paulo, servo do Senhor Jesus, ele está falando de escravo. Pessoa que tem prazer em gastar sua vida pelo seu Senhor. É assim o conceito de um escravo. Então, quando a gente canta um cântico desse, faz de mim um servo teu, como é que eu vou servir ao meu Senhor? Se eu conhecer a vontade do meu Senhor. Como é que eu vou conhecer a vontade do meu Senhor? Se eu estudar a revelação que Ele mesmo me deu da sua vontade que está na Bíblia. Qual é a realidade real das igrejas? Pouquíssimas pessoas estudam a palavra de Deus, pouquíssimas pessoas conhecem a vontade de Deus, mas se dizem servos de Deus. O que é um verdadeiro absurdo. Não há possibilidade de servir a Deus sem saber qual é a vontade dele. Não há possibilidade. E para isso é necessário que esse estudo seja feito com o ensino de um pastor. Isso está na Bíblia. O presbítero, o nome, o ancião, ou o que for que o valha. Mas está na Bíblia. Deus constituiu uns para pastores e mestres exatamente para isso. Ou a Bíblia não serve? Essa é a minha luta aqui nessa igreja há 10 anos. Vamos abrir nossas Bíblias? Em Isaías, nós estudamos alguns meses atrás a profecia de Isaías. Terminamos no domingo passado a profecia de Jeremias. E hoje iniciamos a escola dominical, o presbítero Daniel, o presbítero Paulo, o presbítero Iremar, Romanos, o Evangelho do Poder, ou o Poder do Evangelho. E pedimos aos irmãos, leiam as lições em casa durante a semana com seus filhos, estudem e venham para a escola dominical com anotações, dúvidas de alguma coisa para serem tiradas na sala de aula. Assim nós teremos mais proveito no estudo, para saber qual é a vontade de Deus, para poder fazer essa vontade de Deus como um servo fiel. Isaías capítulo 40. Nós leremos do versículo 12 até o 31. Como os irmãos sabem, eu estive ausente por causa de problema da garganta, que dá para perceber que ainda não está em ordem, mas já vim hoje de manhã e hoje, agora à noite, e eu fiquei mal na garganta. Quase totalmente afônico, não conseguia, não saía nada, quase som nenhum. Fui ao médico 2 vezes e a coisa piorando, e o doutor, não é possível que ele não dê um jeito nisso. Mas o fato é que continua ainda. Eu estou medicado, tomando todos os medicamentos e continua. Tive que falar um pouco mais esses últimos dias, porque minha irmã está aí me visitando, aí tem que falar com a irmã. Minha irmã mais velha, minha segunda mãe, então não tem jeito de não falar com ela. Mesmo moderadamente, mas complicou mais. Então vamos ler aqui do 12 até o 31, que diz assim. Eu também já estou com bastante dificuldade para ler. Eu vou fazer a cirurgia do olho agora dia 30. Se não me engano, é dia 30 desse mês. Eu estou com muita dificuldade para ler. Então diz assim. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos,
Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra, e passou os montes em romana, e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão que cai da balança, um grão de pó na balança. As ilhas são como um fino pó que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice pronto para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nele habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, o seu tronco já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Irmão, nós queremos falar. Está preparada essa pregação, era para o domingo passado, mas como eu adoeci e não pude vir, e eu adoeci muito antes, fiz a pregação achando que eu ia ficar bom para vir pregar. E quando eu trabalhei, eu estava pensando no meu estado, especialmente quando eu trabalhei isso aqui, eu estava pensando no meu estado, no estado das pessoas da igreja, doentes há tanto tempo, às vezes, no estado de Tânia. Pensei muito. Então, irmãos, eu estava lembrando, a onipotência de Deus. Vocês sabem que a gente está trabalhando nos boletins há vários domingos sobre os atributos de Deus. Vamos passar vários meses tratando desse assunto, porque os atributos de Deus são muitos. Então, a onipotência de Deus, quem conhece Deus e sabe o que é essa onipotência de Deus, essa onipotência tanto nos infunde temor de Deus,
como segurança nesse Deus Todo-Poderoso. Eu tenho temor desse Deus Todo-Poderoso. Mas só a Ele. Nada mais me atemoriza. Porque quem cuida de mim é exatamente o Onipotente. Temo a Ele. E a mais ninguém. E a mais nada. Então, irmãos, quando nós estudamos diligentemente a palavra de Deus, como os apóstolos mandam nas suas cartas, eles usam bastante essa palavra, diligentemente. Todo mundo sabe o que é diligência, que a polícia faz. Ela vai procurar o ladrão com diligência, ela vai procurar em todo canto, abre teto, quebra a parede, ele está procurando droga. É isso que é diligência, é você ir examinar os detalhes. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós estudamos a história de Israel, quando nós estudamos a história da igreja e quando examinamos a nossa própria experiência de vida, nós não temos nenhuma dúvida de que em toda a história do povo chamado povo de Deus, poucas pessoas conhecem e consideram a onipotência de Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Tenho plena convicção bíblica disso. Além disso, como eu falei sobre Davi aqui na hora, o pouco ou quase nada que se sabe sobre a onipotência de Deus é sempre canalizada a nosso favor. O Deus onipotente cuida de mim. Deus é fiel, mas sempre a meu favor. Contra mim, nunca. Nunca. Sempre a nosso favor. Tenha o crente o temor de Deus, o dito crente, o temor de Deus, ou não. Eu já disse para vocês, todos os salmos que prometem a graça de Deus, o cuidado de Deus, o meu rochedo, a minha fortaleza, o meu monte, é ao que teme ao Senhor. Eu não vou achar nenhum salmo que haja promessas para o povo sem estar relacionando esse povo, o povo de Deus, o povo que teme ao Senhor. Vocês não vão achar. Aí o cidadão não tem o menor temor de Deus, não sabe quem é Deus, não sabe nada, diz que é crente e acha que é tudo a favor dele. Deus está a seu serviço. Esse é o ensino geral das igrejas, em geral também, nos nossos dias. Irmãos, isso é terrível. Isso é terrível. Por que isso é terrível? Porque o mesmo poder do Deus onipotente, que é direcionado a favor dos que o temem, é o mesmo poder do Deus onipotente que é direcionado contra os ímpios. A Bíblia diz isso o tempo inteiro. Mas essa parte não interessa a ninguém. As bênçãos na Bíblia é tudo marcada. Pois as maldições vão se cumprir do mesmo jeito. Só que as maldições não são para mim. As bênçãos não são, a maldição não. A maldição é para quem? É para os outros. Para os outros. Só que o cidadão não é crente, não teme a Deus, não quer nem saber. Eu quero as bênçãos. As igrejas estão cheias, nossa, cheias de gente assim. Não tenho dúvida disso não. É por isso que eu luto tanto para ensinar. Para saber quem é Deus. Para saber se relacionar com Deus. Para fazer a vontade de Deus. Nós temos que nos esforçar para isso. Nós temos que nos esforçar para isso. Deus age, mas age em nós e através de nós. Ele não age no vácuo. Por isso, irmãos, que o escritor aos Hebreus, dizendo a crentes, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele não estava escrevendo isso para ímpio, não, hein? Ele estava escrevendo isso para uma igreja. Hebreus 10:30. Irmãos, nós precisamos saber e lembrar sempre que o poder de Deus sobre o bem é o mesmo poder de Deus sobre o mal. Assim como Deus controla o bem e usa o bem, Ele controla o mal e usa o mal. Inclusive o demônio e Satanás e seus demônios. Todos estão nas mãos de Deus. Como Ele disse a Moisés, eu sou
Eu somente e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Esse é o meu Deus. Que não é o Deus ensinado nas igrejas. Deuteronômio 32, 29. Jó sabia disso, coitado. Naquele sofrimento todo, sem ele entender. Quando a mulher disse, homem, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mulher, tu estás falando como uma louca. Temos recebido de Deus o bem. E não receberíamos também o mal? Jó sabia que tudo que estava acontecendo com ele vinha de Deus. Jó 2,10. Os profetas falaram sobre isso. E Deus mandou que eles informassem isso ao povo. Informem isso ao povo. Digam isso ao povo. Falem do meu juízo sobre eles. Isaías 45, 7. Eu formo a luz. Eu crio as trevas. Eu faço a paz. Eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Obviamente ele não estava falando do mal em si. Ele estava falando do mal que viria sobre Israel. A Assíria. Foi ele quem mandou. Foi ele que levantou a Síria para que a Síria acabasse com Israel. Em Lamentações, e ainda no domingo passado Daniel falou sobre isso aqui, no seu queixume, nas suas lamentações, mas Jeremias diz, acaso não procede do Altíssimo assim o mal como o bem? Ele sabia que o que tinha acontecido com Israel vinha de Deus, ele não anunciou. Deus não mandou que ele anunciasse muito antes de acontecer. 40 anos anunciando e o povo não deu ouvidos. Ele sabia que aquele mal vinha de Deus. Amós diz ao povo, sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor Deus o tenha feito? Amós 3,5. Esse é o meu Deus, irmãos. Esse é o meu Deus. Esse é o Deus da Bíblia, é o Deus que eu temo. Eu lembro que uma vez na universidade, um doutor visitante, falando lá para a gente, e ele estava querendo apresentar um livro. Segundo ele, não tem mais edição desse livro. Se alguém encontrar é em sebo, não sei o quê, não tem mais, é um livro antigo. E esse livro está falando do Jesus histórico. E ele começou a dizer para a gente, e esse Jesus do livro, vocês aqui, tem gente aqui que é cristão, aí tinha gente cristão, tem os candomblezeiros se julgam cristãos também, os espíritos se julgam cristãos, então todo mundo é cristão, pronto, tá bom. Pois olha, eu sou pastor. Tinha um outro pastor. Ele disse, olha, se vocês lerem esse livro aqui, e não tiverem fé suficiente, vocês vão abandonar tudo. O Jesus que as igrejas ensinam, tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. Com o Jesus histórico, o que ele fez, o que ele disse. Esse livro aqui explica direitinho a dureza de Jesus. Esse livro aqui explica a radicalidade de Jesus. Aí eu disse, doutor, esse é o meu Jesus. Eu quero o livro. Porque ele disse que emprestava para a gente tirar cópia, já que não tinha mais. Eu quero o livro. E não vai abalar minha fé, não. Muito pelo contrário. Vai alicerçar mais a minha... Porque esse é o meu Jesus. Esse Jesus radical que o senhor está dizendo aí, que as igrejas não ensinam, é esse o meu Jesus. Nunca houve ninguém mais radical na terra do que Jesus. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não tem meio termo. Não há nada mais radical do que isso. Então, irmãos, os profetas sabiam disso.
A primeira coisa que vem à mente de uma pessoa convertida, quando ele é convertido mesmo, é o temor do Senhor. Ele é informado na hora da conversão que ele é um pecador. Presta atenção, a diferença do que a gente chama de conversão que tem nas igrejas. É em festa, conta não sei de quê, cursinho não sei de quê, tudo besteira. Ele é informado que ele é um miserável, que deveria morrer, ir para o inferno, e que foi salvo pela graça de Deus, pelo sacrifício vicário do Senhor Jesus. O cidadão é informado disso quando ele é convertido. Discipulado é outra história, é ao longo de sua vida, mas a informação da salvação, ele tem essa informação, ele teme o Senhor. Até o orgulhoso e arrogante fariseu Paulo, quem és tu, Senhor? Quando ele teve um encontro com o Senhor. Quem és tu, Senhor? Ele sabia que estava diante do dono da vida e da morte, do céu e do inferno. Ele teve essa informação. Isso é conversão. Irmãos queridos, quando Deus se revela a nós pelo convencimento do Espírito Santo, sabemos que o Deus onipotente que nos deu o sopro de vida pode tirá-lo a hora que Ele quiser, como quiser, onde quiser. Eu já disse para vocês, desde que eu sou convertido menino, eu não tenho a menor, como se diz? Faltou a palavra agora. Quando você é contra alguma coisa. Receio ou temor da morte ou qualquer coisa. Nenhum, mas nenhum mesmo. Eu não estou na mão do Senhor. Não foi Ele que deu a vida, então Ele que tira, se quiser tirar, se não quiser. Isso é problema dele, digamos assim. E Ele não tem problema. Então eu não vou ter esse problema. Eu não tenho o menor temor da morte, qualquer resistência à morte, mas não tenho mesmo. Eu não estou nas mãos de Deus. Ele pode tirar, assim como Ele pode preservar essa vida por cima de pau e pedra, como se diz, ainda que potestades se voltem contra você, inclusive Satanás e seus demônios, potestades sociais, governador, polícia, seja o que for, não interessa. Se Deus resolver preservar a sua vida, Ele vai preservar. Não tem cão que lhe tire essa vida. Ele é onipotente. Quando eu temo esse Deus, os outros temores não têm vez. Como João diz lá em 1 João, o verdadeiro amor lança fora o medo. Quando eu amo meu Deus, eu temo ao meu Deus. Nenhuma outra coisa. 1 João 4,18. No texto que nós lemos, texto longo, mostra Deus dizendo a Israel quem Ele era. Vocês já ouviram falar de mim, pelo menos? Vocês lembram que eu ensinei sempre para vocês? Vocês estão me estranhando? Pois é. Então, no texto que nós lemos, o seu povo eleito não era, Deus não estava falando com a Etiópia, com o Egito, era com Israel. Povo eleito, igreja, atenção, igreja, está falando com a igreja. Irmãos, o que eu digo para vocês aqui, Deus dizia para Israel no Velho Testamento inteirinho. Quando eu digo aqui que a igreja é cheia de incrédulos, Deus diz isso para Israel, o Velho Testamento todinho. Isso não é juízo de valor meu, não. Está na Bíblia. Eu já disse para vocês aqui, repito, o que eu digo, eu mostro na Bíblia. Pois Deus diz isso ao seu povo. Vocês não me conhecem. Vocês não conhecem o meu poder. Claro que Deus sabia que eles não tinham conhecimento de Deus, não consideravam esse conhecimento de Deus. O conhecimento que eles tinham era um conhecimento favorável a eles. Deus é nosso Deus, o templo, a arca. Lá no tempo de Samuel, foram para uma guerra, a guerra não estava dando. Vai buscar a arca, que com a arca a gente ganha. Olha o conhecimento que esse cara tinha de Deus. Bota um crucifixo no pescoço que tu está garantido. Bota um versículo no vidro traseiro do carro. Tudo posso naquele que fortalece. Está resolvido o problema.
Cada vez que eu vejo esses versículos nos vidros do carro, me dá uma tristeza quando eu vejo. Porque o cara acha que aquilo ali está protegendo ele de alguma coisa. Eles não consideravam o poder de Deus, principalmente quando esse poder estava contra eles. A velha, conhecida e badalada frase: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu lembro que uma vez nós estávamos num culto, na primeira igreja presbiteriana aqui, culto festivo, tipo aniversário da igreja, alguma coisa, igreja lotada. Eu já contei isso aqui outras vezes. E estava sentada ao meu lado uma líder da igreja, nascida e criada no Evangelho, filha de pastor. Como a gente cantava junto, a gente estava sentados juntos. E o pastor, naquela ocasião, reverendo Augustus Nicodemos, homem de Deus que eu admiro e aprendo muito com ele, na sua pregação, ele passou por esse versículo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que maravilha. Aí ele parou um pouquinho e disse: irmãos, e se Deus for contra nós, quem será por nós? Pois a irmã líder, filha de pastor, me cutucou assim, disse: o homem estragou a pregação. Percebe? Só serve se Deus for a nosso favor. Se ele for contra, não serve não. Agindo Deus, quem impedirá? Esse agindo Deus, quem impedirá, irmãos, está nesse mesmo contexto que ele disse aqui para Moisés no início. Não há outro Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver. Eu firo, eu saro. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. É esse o sentido que está lá. Agindo Deus, quem impedirá? Ele diz para Israel: eu vou acabar com vocês. E depois eu vou restaurar. Agindo eu, quem impedirá? É esse o contexto que quase ninguém sabe. Ele só sabe do agindo eu, quem impedirá, a meu favor. Mas não é a seu favor que Deus estava falando lá por Isaías, não. Ele estava falando contra: eu vou acabar vocês. Vocês podem fazer aliança com o Egito, com a Etiópia, com quem vocês quiserem. Eu vou acabar com vocês. Agora, depois eu vou restaurar. Aí ele termina: agindo eu, quem impedirá? Só que todas as vezes que eu ouvi alguém citar essa parte do versículo, ele está citando como Deus a nosso favor. Agindo Deus a nosso favor, quem impedirá? Sim, só que o contexto lá não é só a nosso favor, é contra também. Eu disse para vocês: Deus tem todo o poder no bem e todo o poder no mal. O bem é utilizado para os seus santos, para os que o temem. O mal é utilizado para os ímpios, o mesmo poder, a mesma onipotência. Por causa do terrível mal que sobreveio ao povo de Israel, o texto que nós lemos aqui, é esse o contexto. Eles estavam desapontados, desolados, desanimados. E exatamente por não conhecer Deus, não conhecer a onipotência de Deus contra eles, eles imaginavam que Deus era só a favor deles. Agora, diante da desolação, imaginavam-se abandonados por Deus. Era como que aquele mal que está acontecendo com eles é porque Deus nos abandonou. É não! É Deus quem está botando esse mal em cima de vocês. Nunca consideraram, mesmo os profetas dizendo, nunca consideraram. Mataram os profetas, bateram os profetas, prenderam os profetas, jogaram numa cisterna. Nunca consideraram que aquele mal vinha de Deus. Mesmo os profetas dizendo, aquilo era poder de Deus contra eles. Por isso Deus lhes pergunta: vem cá, vocês me conhecem mesmo? Vocês sabem quem eu sou? Vocês conhecem o meu poder? Como nós lemos aqui. Versículos 12 a 14. Quem na concha da sua mão
mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Vocês sabem quem foi que fez isso? Vocês conhecem o poder de quem fez isso? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Vocês sabem quem foi que fez isso? Vocês conhecem o poder do Deus que fez isso? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro e o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Ou lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Caso vocês não tenham percebido nenhuma semelhança desse texto aqui com outro, eu vou lembrar para vocês. Eu já disse para vocês, nenhum profeta falou qualquer coisa que já não esteja na Bíblia. Os profetas do Velho Testamento. Tudo que eles falaram já está na lei. Não tem nenhuma novidade. Do mesmo jeito, os apóstolos do Senhor Jesus, tudo que eles escreveram no Novo Testamento já está também no Velho Testamento e no ensino de Jesus. Então, o grande grito de louvor e adoração que eu considero o mais lindo da Bíblia é o de Paulo, Romanos, capítulo 11, versículo 33 a 36. Está aqui, ó, Isaías. Está aqui Isaías. Ele não inventou aquilo não, ele tirou de Isaías. Está na Escritura. Eu li agora para vocês aqui. Romanos 11, 33 a 36. Oh, profundidades, preguei um dia desse sobre isso, da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e os seus inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Viram como está escrito isso mesmo lá em Isaías? Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Quem lhe ensinou? Está lá, está aqui em Isaías. Ó. Lemos agora aqui. Irmãos, assim como Deus fez com Jó, que ficou arguindo, ou reivindicando justiça própria, e Deus começou a conversa com ele e disse, quem é esse? Quem é esse ignorante? Quem é esse insensato que não sabe nada? Quem é esse que está falando o que não sabe a meu respeito? Pois a mesma coisa ele diz agora que é Israel. Mesma coisinha. Vocês me conhecem mesmo? O que é que vocês sabem sobre mim? Olha as nações. Essas mesmas nações poderosas que vão quebrar vocês e matar vocês e acabar com vocês. Olhem para elas. Não são poderosas. Não subjugam os povos, inclusive vocês, pois sou eu que fiz isso. Versículos 15 a 18. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou, que coisa semelhante confrontareis com ele? Vocês não estão aí tudo reclamando que foram abandonados, que estão escravizados, que a Síria acabou com vocês, que não sei o que. Pois é, não são poderosos a Síria? Pois é, fui eu que fiz isso. Fui eu que levantei a Síria. Isso não é nada diante de mim. Isso é como um pó. Um grão de pó. Vocês me conhecem? Vocês sabem quem sou eu? Atenção, essa pergunta era para o seu povo. Isso é para a igreja. Será que vocês estão me considerando como um ídolo? Será que vocês estão imaginando que o meu poder é o mesmo poder desses deuses falsos que tem por aí? Versículos 19 e 20. O artífice funde a imagem, e o ourives o cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela, aquela casinha para ela ficar dentro. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, madeira de lei, e busca um artífice para assentar uma imagem esculpida que não oscile.
Vocês estão me comparando com esse tipo de ídolo? Vocês me conhecem mesmo? Ah, meus irmãos queridos. Deus diz, olhem para o mundo. Olhem para esse mundo que vocês conhecem. Contemplem o céu. Contemplem a terra. Contemplem todas as coisas criadas. Considerem todos os habitantes da terra. Considerem os reis e príncipes dessas nações que agora estão sobre vocês. Eles não são tão poderosos, pois basta um sopro meu e eles são totalmente eliminados. Versículo 21 a 24. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Como ele disse a Jó. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes, os poderosos, e os torna em nulidade. Os próprios juízes da terra, ele anula todos eles. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Não são tão poderosos, não estão aí muito bem estabelecidos como reis, príncipes, juízes. Pois é, basta um sopro meu e tudo isso acabou. Vocês me conhecem mesmo? Vocês me conhecem mesmo, Israel? Vocês me conhecem mesmo, igreja do 3 de maio? Vocês sabem quem sou eu? Para ficar fazendo gracinha com a palavra de Deus? Mas está escrito assim, não, mas não é para ser assim. Basta um sopro. E os poderosos desse mundo viram nada. Agora olhe para os céus. Jesus mostrou para eles, Deus mostrou para eles, nem fez com Jó. Fez para Israel aqui. Mostrou. Presta atenção. O que Paulo lá diz em Romanos? O que o salmista diz no Salmo 129, aqueles céus proclama a glória de Deus. E agora qual é o salmo? Mas aquele, pois é, a natureza, ela proclama o poder de Deus, a glória de Deus. Paulo, Romanos 1, está aí, a criatura, a criação, ela proclama. Você é indesculpável de não reconhecer a onipotência de Deus. Você é indesculpável de não dar glória a Deus. Independente de ser salvo ou não. Não interessa. Então, irmãos, olhem o céu estrelado. Será que vocês podem contar as estrelas? Hoje a ciência nos diz que há trilhões de estrelas. Eu me lembro de uma pregação do reverendo Hernando Dias Lopes, que ele disse aqui a quantidade de trilhões de estrelas que tem. Ele viu isso em algum estudo, com certeza. Ele não contou. Então ele disse, sei quantos trilhões de estrelas. Pois é, a ciência hoje diz isso. Pois bem, Deus diz aqui, eu conheço cada uma pelo nome. E quando eu chamo, nenhuma delas vem a faltar. Você me conhece? Você sabe quem sou eu? Você conhece o meu poder? Versículo 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas elas bem contadas, as quais ele chama pelo seu nome.
por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Meu Deus do céu, vocês sabem o tamanho desse poder? Para estar olhando o que Deus escreveu na Bíblia para você fazer e você dizer, mas não é assim não. Meu Deus do céu. Irmãos, eu vou repetir. Quem não teme a Deus não é crente. Não foi salvo. E a minha convicção bíblica diz, não será mais. Ele já ouviu a palavra de Deus, vez após vez, anos após anos na igreja, e nunca conseguiu entender quem é esse Deus soberano, quem é esse Deus onipotente, e não tem o temor de Deus, ele não terá mais outra chance. Está escrito na Bíblia isso também. Hebreus capítulo 6, de 4 a 6. Se você já experimentou a palavra de Deus, se você já sabe quem é esse Deus, se você já experimentou os dons de Deus, esses dons é conhecimento, não é falar em língua, falar besteira não. Esses dons é conhecimento de Deus, é dividir o conhecimento de Deus, é isso. Então se você já experimentou tudo isso e nunca entendeu, não tem mais jeito. Está escrito lá. Seria necessário que Jesus voltasse de novo, nascesse de novo de outra Maria ou a mesma, sei lá, fosse para a cruz de novo, morresse de novo, ressuscitasse de novo, subisse ao céu, glorificado de novo, e isso não vai acontecer. Ou seja, não há mais chance. É terrível assim o Deus da Bíblia. E maravilhoso assim para com os seus eleitos. Se temos algum conhecimento da onipotência de Deus, irmãos, será que, como Israel, esse conhecimento não é apenas rasteiro, superficial, fútil, banal, a ponto de ter sempre um mais para tirar Deus de jogada, para tirar a palavra de Deus de jogada? Está escrito, mas um conhecimento incapaz de nos infundir o menor temor de Deus. Deus é um igual a nós. Aliás, inferior, uma vez que Ele é nosso servo. Se o nosso conhecimento de Deus não nos infundir o maior temor que pode existir na face da terra, o temor a Deus, esse conhecimento também não nos infundirá segurança. Esse Deus que eu não temo não vale nada. É como um Deus desse aqui que o artífice faz e tal, e eu boto lá uma cadeiazinha de prata e tal, uma madeira que não pega cupim. É igualzinho. Versículo 27. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Vocês sabem quem sou eu mesmo? Irmãos, que tipo de problema nós vivemos? Ou estamos vivendo? Saúde, como eu, Tânia, Valdinha. Outros irmãos aqui da igreja, doentes, passaram por situações dificílimas, como Milena. Que tipo de problema nós estamos vivendo? E nós ficamos reclamando que Deus não os resolve para nós. Mas foi Ele que botou o problema. Foi Ele que botou. É Ele o Senhor do problema. Problemas conjugais, foi Ele que botou. Porque você não faz o que Ele mandou na palavra. Você não ama a sua mulher. Você não sacrifica por ela. Sua mulher não retribui esse amor com submissão, compreensão, auxílio, porque são inimigos. Os filhos são desobedientes porque você não os ensina.
É Deus quem faz isso, irmãos. Não é o diabo, não. O diabo pode até ser o agente de Deus para operacionalizar isso. Mas é Deus quem faz. Ele não prometeu, não está na palavra que ele ia fazer isso. Na palavra ele disse isso. Ele disse que ia fazer isso. Ele não disse que Israel ia comer os filhos, e ele não fez eles comerem os filhos? Pois é, comeram. Foi Deus quem fez isso. Foi o diabo, não. Que tipo de problema? Problema na criação de filhos desobedientes? E quem é que está criando esses filhos desobedientes? É Deus? Não, é você, em desobediência a Deus. O Deus que você não teme e por isso não ensina os filhos na obediência. Um Deus que você não teme e por isso não ama a sua mulher por cima de pau e pedra. Um Deus que você não teme e por isso não se submete ao seu marido. Aí Deus vai mandar tudo quanto é tipo de tribulação na sua vida. Poder de Deus. Problema nos estudos? Ou seus ou dos filhos? Porque não tem o temor de Deus, não se esforça nos estudos, não cumpre as tarefas, não cumpre os horários, é indisciplinado. Gasta o tempo todo em porcaria de Facebook, não sei o que, smartphone, não estuda, não se concentra. Aí fica reprovado, cheio de problema, e não sei o que, e é professor de reforço, mas é você que não teme a Deus e não obedece o que Deus mandou. Problema no emprego, o patrão me demitiu. Vá procurar ver. Irmão da igreja, vá procurar ver. Você deu motivo para ser demitido. Na maioria dos casos, quase 100%. Irmãos, eu tenho a tristeza de dizer para vocês, eu fui empresário. Eu tive mais de 100 funcionários com carteira assinada. Os piores funcionários que eu tive eram os ditos crentes. E eu pastoreava eles, detalhe. Eu, como patrão, pastoreava eles e cobrava, e ensinava, e não tinha jeito, tinha que demitir o desgraçado. Porque ele não era crente coisa nenhuma. Nunca foi. Demiti muitos e dizendo, estou lhe demitindo porque você não é crente. Você está dando motivo de ser demitido. Fora daqui. Houve um caso bem específico, eu acho que eu já contei isso aqui para vocês também. A mulher do rapaz chegou lá com um busto desse tamanho lá. Ele deve ter contado em casa que eu já tinha chamado a atenção dele, já tinha dito, olha, ou você age como um crente, porque para mim aqui não é funcionário crente, não é crente funcionário. Se você não for, você vai ser demitido. Ele deve ter avisado na casa dele, e a mulher chegou lá com um busto desse tamanho, chorando lá na minha frente. Olha, eu soube que fulano de tal, a situação dele está meio ruim aqui. Eu vim lhe pedir para o senhor não demitir meu marido, não, porque, olha, eu estou grávida. Minha senhora, quem tem que pensar no busto da senhora e no seu filho é o seu marido, não sou eu, não. Disse desse jeito para ela. Você me disse, são crentes? Então ajam como crentes. Ele não vai perder o emprego dele, não. Pois eu demiti o cara, no outro dia, não tinha jeito. Um busto e tudo da mulher. Quem tem que pensar na gravidez da mulher dele é ele, não sou eu, não. Não era só o que faltava agora. Chantagem para um mau funcionário que não é crente, dizendo que é crente, péssimo funcionário, e eu vou ter que aguentar esse cara porque a mulher dele chegou grávida pedindo para eu não demitir. É ele que pensa na família dele. E detalhe, quem faz isso é Deus. Provação que ele passou desempregado. Foi ele que cavou isso. Não sabe quem é Deus, não tem Deus. Problema de relacionamento interpessoais. O sujeito é um arrogante, intolerante, por consequência, intolerável. Problema de relacionamento com todo mundo. Aí é o cão. O cão é você, meu amigo. Arrogante, orgulhoso, soberbo. Não conhece Deus.
Hoje o Senhor está dizendo que todos esses problemas que nós vivemos hoje no nosso dia a dia, assim como os problemas que estavam sendo vividos por Israel, nesse contexto que nós estamos falando aqui, todos eles vêm de Deus. Todos eles estão sob o poder do Deus onipotente. Ele aumenta ou diminui o tamanho do problema de acordo com os seus desígnios. E se a gente é crente mesmo, ele faz isso para nos trazer de volta. Como ele fez com Israel. Agora ele só trouxe de volta quem ele quis, seus eleitos. Os outros foram condenados mesmo. É Deus mesmo, queridos, que nos manda os problemas. À medida em que não o tememos, que não o conhecemos, que não obedecemos, e nos afastamos do seu caminho, e nos afastamos da sua direção. E é Ele que também controla os poderes que são colocados contra nós. Ele mesmo coloca esses poderes contra nós, como botou o próprio Satanás contra Jó, mas controlou. Você faça qualquer coisa com ele. Tem gente que diz que Deus permitiu. Ele permitiu, não, ele mandou. Você faça o que você quiser com ele. Só não lhe tire a vida. É Deus quem controla, irmãos. É esse o meu Deus, é esse o Deus da Bíblia. E ele faz isso para que saibamos que ele é onipotente. Tremendo, tremendo é aquilo que causa temor, aquilo que faz tremer. Pois é, esse Deus tremendo, é esse Deus que eu temo. Pois é, esse Deus que eu confio. Como não confiar num Deus desse? Como não ter segurança num Deus desse? Versículos 28 a 31. Não sabes, Israel, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fatiga. Vocês estão achando que eu não tenho poder para resolver esse problema de vocês? Como eu já perguntei tantas perguntas aí para trás, vocês sabem quem sou eu? Vocês não viram não o que foi anunciado pelos profetas? Quando ele diz não sabe, não ouviste, é o que os profetas disseram. Desde a lei, desde Moisés, desde a criação, você não sabe não. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Irmãos, nós cansamos porque não podemos com o peso do fardo do pecado. Aquele fardo que Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde. O meu fardo é leve, venham aprender comigo como é que se é obediente a ponto de ir com a cruz. Venham aprender comigo, eu sou Deus. Sejam humildes, obedeçam, é isso que ele está dizendo. Vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que pregam isso como se fosse um convite. Eita, que beleza, eu vou ter vida mansa agora. Jesus está me oferecendo vida mansa. Tá não. Ele está lhe chamando a aprender como é que você vai com a cruz em obediência e humildade. É isso, é esse. O convite é esse, desse chamado aí. E você escuta na sua vida inteira pregações erradas, dizendo que Deus está lhe oferecendo vida mansa, vida boa. Eu só ouvi uma pregação, uma. Na minha vida de 61 anos de idade, na igreja presbiteriana, eu só ouvi uma pregação em que o pregador pregou direito nesse termo. Disse o que era isso, só uma. Todas as outras que eu ouvi, era o camarada dizendo que Jesus está lhe oferecendo uma vida maravilhosa. Você nunca mais tem problema, está tudo resolvido. Falso. Irmãos, nós cansamos e não podemos com o fardo do pecado por causa da nossa desobediência, da falta de confiança na onipotência de Deus, pela falta de conhecimento de Deus. Assim como Israel se encontrava
A igreja se encontra, não sabe quem é Deus. Pensa que Deus é um resolvedor de problema. Não, é Ele quem manda o problema. E assim como a solução para Israel era voltar ao que Deus já havia ensinado aos profetas, vocês não sabem não, vocês não ouviram não, vocês não ouviram não sobre mim, você não sabe quem sou eu não. Pois irmãos, a solução é a mesma hoje, a igreja, a solução continua a mesma. Arrependei-vos. Palavrinha sumida das pregações. Arrependei-vos. Obedeçam. Lutem. Se esforcem. Retornem aos caminhos do Senhor. Confiem no seu poder. Ele prometeu que levará o seu povo para a glória, e assim será. O seu povo. Mesmo neste mundo, diante das dificuldades e dos problemas, mandados e controlados por Deus para nos disciplinar. É Ele quem faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É Ele quem dá o cansaço pelo problema do pecado e é Ele quem restaura as forças, agindo eu quem impedirá. Eu mato, eu faço viver. Eu firo, eu saro. Você sabe quem é esse Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Deus não perde o vigor. Israel achava que Deus tinha se acabado. Já que ele estava naquela situação, Deus, que ele prometeu lá para Abraão, não cumpriu não. Era isso que Israel achava e dizia. Cumpriu não. Irmãos, Deus não é como um de nós. Nós desistimos. Muitas vezes nós desistimos até de quem nós realmente amamos. A dificuldade fica tão grande, a situação é tão... E a gente, nós não temos capacidade de ir até a cruz, na verdade. Então, às vezes a gente desiste até de quem a gente ama. Não tenho mais o que fazer. Mas Deus não é assim. Deus não é como um de nós. Deus não se cansa nem se fatiga. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem, mas os que esperam... Atenção! Mas os que esperam no Senhor. Quem são esses que esperam no Senhor? São os que conhecem o Senhor. São os que sabem da sua onipotência. São os que o temem e por isso esperam nele. Como se diz aqui na Paraíba, nem que o rabo arranque, o meu Deus não vai me abandonar. Eu sei quem é o meu Deus. Esses que esperam no Senhor, Ele renova as forças, para que Ele siga mais uma milha, ande mais. Eles sobem com asas como águia, Ele voa alto, Ele chega lá, Ele chega lá. Ele corre e não se cansa, caminha e não se fatiga, mesmo andando nesse mundo desgraçado, e desgraçado pela providência de Deus. Foi Deus quem amaldiçoou essa terra por causa do pecado. É Ele quem faz tudo que acontece aqui. Ainda que seja através de demônios ou quem quer que seja, mas é Deus. Não existem dois deuses. Como normalmente as igrejas pensam. Existe o Deus do bem, que é Deus, Israel. Existe o Deus do mal, que é o diabo. Isso é uma heresia totalmente entranhada dentro da igreja. Por isso que as igrejas tudo cheio de demônio por aí. Expulsa demônio para cá, expulsa demônio para lá. O demônio é pau a pau com Deus. Já vem desde Platão, 500 anos antes de Cristo. A luta do bem e o mal são dois poderes. Deus é Senhor do bem, é Senhor do mal. Que conversa é essa? E Ele usa o mal como Ele quer, de acordo com os seus propósitos, para transformá-lo em bem. Quantas vezes Ele fez isso? Vocês querem um mal maior do que a crucificação de Jesus? Quem foi que mandou aquele mal? Deus! Para quê? Para nos salvar.
Quer alguma coisa pior do que isso? Quando é que a gente vai entender que o mal é de Deus? E ele usa o mal para o bem? Você sabe quem é esse Deus? Os que esperam no Senhor. Como o salmo que eu disse aqui, todos os salmos que falam das bênçãos do Senhor é para os que o temem. É para os santos, os seus santos. Não é para qualquer um. Os que o temem, esses têm suas forças restauradas, renovadas, porque Deus prometeu levá-los e vai levá-los. E vai levá-los. Porque eu não mudo Israel. Porque eu não mudo. É por isso que eu vou te levar. E é por isso que eu te castigo. Portanto, irmãos, não sejamos como a grande maioria do povo de Israel. Segundo o meu entendimento na leitura bíblica, nem 10% do povo de Israel, desde o início até chegar em Jesus, nem 10% foi salvo por Deus. Até onde eu consigo conceber e perceber as coisas no texto bíblico, nem 10% de todo o povo de Israel foi salvo. Eram israelitas, mas não eram filhos de Abraão, como Deus diz. Não eram filhos da fé, não foram salvos. Pois essa é a proporção igualzinha da história do mundo, da humanidade, da igreja de hoje, tudo. Tenho total convicção disso. Irmãos, Israel não esperou em Deus, reclamou de Deus, afastou-se da lei, afastou-se de Deus. Deus lhes mandou a aprovação, lhes mandou a assolação, a destruição. Deus os matou, fez. Se vocês lessem a Bíblia, estudando direitinho o que Deus fez com Israel, aí vocês iam saber quem é esse Deus. Você sabe o que é? Foi Deus quem fez as mães comerem seus filhos. Você sabe o que é isso? Já pensaram o que é isso? Uma mãe assar o filho e comer. Pois é, foi Deus que fez isso. Quem é mãe aqui sabe que ela está totalmente disposta a morrer pelo filho, seja qual for a situação. A não ser essas mães desnaturadas que jogam o menino na caçamba de lixo, mas o normal é qualquer mãe, ela morre pelo filho. Eu vi uma cena, eu já vi isso para vocês aqui, alguém deve ter visto também. Esse caso agora lá em Orlando, o jacaré matou o meninozinho. Eu vi uma cena, uma mãe também na beira do lago, a televisão mostrou, alguém filmou na hora o negócio lá. Eu vi isso, fiquei impressionado. A mãe com o meninozinho na beira do lagozinho lá, o jacaré veio e pegou o menino na mão da mãe. Essa mãe pulou com o jacaré, com tudo, e tomou o menino da boca do jacaré. Eu vi isso na televisão. Digo, meu Deus, olha a força que tem uma mãe. Olha a força que tem. Ela não quis nem saber de ser o cão. Eu vou defender o meu filho. Então uma mãe, ela morre pelo filho. Uma mãe normal, digamos assim. Essas que jogam na caçamba de lixo, isso não são nem gente. Você já pensou que é você assar o seu filho para comer? Você sabe quem foi que fez isso? O Deus onipotente. Aí eu não temo um Deus desse. Por quê? Porque eu não conheço. E se eu não conheço, ele não tem negócio comigo. Nem eu com ele. Mesmo dizendo que sou crente, sou o que for. Israel não esperou no Senhor, ou mesmo esperou errado, achando que o poder dele era só a favor de Israel. Achando que Deus só era poderoso para o bem e não para o mal. Como nós lemos aqui os profetas dizendo, sem nenhuma dificuldade para entendimento, eu somente Deus e nem mais ninguém além de mim. Eu mato, eu firo, eu faço viver, eu saro. Ninguém pode livrar alguém da minha mão. Eu formo a luz e crio as trevas, eu crio o bem e crio o mal. Acaso não procede do Altíssimo assim o mal como o bem?
Acontecerá algo mal à cidade que não tenha vindo de Deus? Isso é conhecer Deus. Isso é temer Deus. O povo esperava errado por Deus, que nem hoje. Todo mundo só espera a bênção. Só espera a bênção de Deus. Você não sabe quem é Deus, meu amigo. Você ouviu o galo cantar lá longe. O mesmo poder de Deus, repito o que disse no início, usado para o bem dos seus santos, é o mesmo poder de Deus usado para o mal, tanto dos seus santos para corrigi-los, quanto dos ímpios para destruí-los. É o mesmo poder, do mesmo tamanho, do mesmo Deus. Os que esperam no Senhor sabem disso e por isso o temem. E por isso tem segurança nesse Deus, confiança nesse Deus, o Deus que é fiel a seu favor ou contra você. Ele é fiel. Que Deus nos conceda graça de crescer no seu conhecimento, no conhecimento dos seus atributos, que nós estamos botando nos boletins todo domingo. Todo domingo está sendo colocado um atributo, discorrido um pouco sobre ele, porque o espaço é pequeno, mas é doutrina pura. Eu disse e aborrece as pessoas, e quem se aborrece é exatamente porque está enquadrado nisso. A maioria não lê. O boletim é só para ler os salmos que tem atrás aqui no culto e acabou essa conversa. A maioria nem lê, mas a maioria mesmo, quase a totalidade, 3, 4, lê esse boletim aqui. Se nem lê, imagine ir discorrer isso com os filhos em casa e tentar mostrar, explicar para os filhos e tal. Nem pensar. Então, irmãos, nos esforcemos para conhecer o nosso Deus. Nos esforcemos para conhecer como ensinar aos nossos filhos o que nós não sabemos. Que nós possamos crescer, buscar esse conhecimento de Deus, na medida em que Ele mesmo se revela a nós na sua palavra. Não tem revelação de Deus fora da palavra. Não existe isso. E para eu entender essa revelação da palavra de Deus, eu tenho que estudá-la com diligência, com o ensino de um pastor, presbítero, mestre. Deus constituiu pastores pelo Espírito Santo para pastorearem o rebanho que Jesus comprou com o seu sangue, Atos 20 e 28. Deus deu o dom de pastores, mestres, para que eles ensinem ao povo, para que o povo não se deixe levar, feito criança, por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens que a induzem ao erro. Efésios 4, 11 e 12. Isso serve ou não serve? Está na palavra de Deus. Precisamos conhecer o nosso Deus, irmãos. E para conhecer, precisamos estudar a sua revelação. E a sua revelação está na palavra. Para que a gente conheça essa revelação, a fim de que temamos esse Deus todo-poderoso, Senhor do bem e do mal, da vida e da morte, da saúde e da doença. Ele é Senhor. É esse o meu Deus. É esse o Deus da Bíblia. E assim, eu posso confiar nesse Deus. Eu temo porque sei quem Ele é e o que Ele é capaz, e o seu poder. Mas ao mesmo tempo, eu estou seguro. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei o que Ele pode fazer por mim. Se a mãe pulou lá para tirar o filho da boca do jacaré, imagine Deus, que é o dono do jacaré. Precisamos ter o conhecimento de Deus, para que o temamos de verdade. E para que tenhamos segurança na sua proteção, até que cheguemos ao grande dia do encontro glorioso com o nosso Senhor Jesus Cristo.
aquele que providenciou todas essas coisas. Foi ele quem criou o Verbo de Deus, sem ele nada foi feito se fez. É ele quem controla, era ele que estava com o Egito, com Israel no deserto, era a nuvem, era a pedra, era ele que estava o tempo todo conduzindo. A lei é para isso, é para levar o povo. Chegou o Senhor Jesus, mostrou que morreu, está consumado. Meus discípulos fazem o que eu mando. Se sois meus amigos, fazei o que eu vos mando. João 15, 14. Mas como é que eu vou fazer o que ele manda se eu não sei o que foi que ele mandou? Então eu vou ficar repetindo. Precisamos estudar a palavra de Deus, precisamos aprender a palavra de Deus, precisamos conhecer quem é esse Deus, precisamos saber do seu poder para poder temê-lo, e em o temendo para admirá-lo e para confiar totalmente nele, porque não há outro em quem confiar como o nosso Deus. No dia que nos encontrarmos com o nosso Senhor, ficarmos assim: meu Deus, o Senhor fez todas essas coisas e contemplou a mim, um pecador, com a sua graça, com a salvação, com a sua intimidade, pelo conhecimento da sua palavra. Essa deve ser a nossa esperança, irmãos. Essa deve ser a nossa esperança no dia a dia, na nossa vida, no dia a dia. E não nisso que a gente chama de culto na igreja. Eu vivo dizendo para vocês, se a gente não tiver essa convicção da relação que temos com Deus no nosso dia a dia, no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir, em qualquer circunstância do dia a dia, isso que a gente chama de culto aqui na igreja, como se diz aqui na Paraíba, isso é uma fuleiragem. Não serve para nada. Aliás, serve para juízo. Serve para juízo. Cresçamos no conhecimento de Deus, irmãos. É a nossa única glória aqui na terra. É o conhecimento desse Deus onipotente. E nós devemos temer e confiar. Porque Ele é onipotente. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.